Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didcast, 41º episódio. O Didcast é do zero, hein? Luiz, estamos avançando, hein, Luiz? Você que está acompanhando agora aí. Maternidade além dos rótulos. Mãe de filhos neurodivergentes. Vamos ver o que é isso aí. Vocês que estão ouvindo, presta bem atenção. Eu sempre quis trazer esse tema, né? Um tema muito legal. E trazer uma mãe aqui no mês das mães. Eu ainda vou trazer a dona Maria Nerivalda, minha mãe, a dona Nery. Ela fica ressabiada, não quer vir, tem vergonha. Vergonha não. Vou trazer a senhora um dia aqui. Fica tranquila. Um dia vai chegar. A gente sempre fala de três esferas básicas, então o espírito, né, a sua conexão com Deus, né, você acredita no que você quiser, mas eu falo que é Deus. A sua mente que está ligada com a sua alma e o seu corpo, tudo que é material, inclusive, para você poder prosperar como empreendedor e como uma pessoa que quer crescer na vida. Agradeço sempre, em primeiro lugar, nosso principal patrocinador, que é Deus. Quem conhece a história sabe, um dia eu vou contar no podcast, aqui no Didcast, a história inteira. A Prospera Hub, que é da minha esposa, Prospera Hub. Se você quer vender mais no digital, vai com a Prospera Hub. Quer aprender, não sabe vender, quer prosperar, quer vender 24 horas direto, né? Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala que quem não aprender a vender quando está dormindo vai morrer de trabalhar. Cuidado, hein? Eu, Flávio Dionísio, especialista em mentalidade empreendedora, vou ajudar você sempre a crescer e a prosperar de uma forma que você desbloqueie o seu verdadeiro potencial. Estamos com uma convidada, uma mãe, né? Hoje, em homenagem ao Dia das Mães, ela fez essa gentileza de nos atender aqui. Ela fala de uma forma objetiva sobre autismo sem máscaras, maternidade atípica, com verdade e direção prática. Seu filho não é o diagnóstico, autismo adulto infantil, superdotação e neurodivergência. Menos crise com mais compreensão, menos rótulo com mais identidade, inclusão real, além das redes sociais. Com vocês, nossa queridíssima Karina Duarte. Seja muito bem-vinda, Karina. Aqui é um espaço para você contar a sua história. Depois, no meio, a gente vai passar por algumas etapas e no final tem um lasca o bambu no convidado com carinho. Com carinho. São perguntas mais objetivas, um bate-bola aí, quase como Marília, Gabi, Gabriela, mas mais objetiva, trazendo a sua visão sobre as coisas. E a gente vai aprofundar, mas se apresenta, fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada, estou extremamente honrada pelo convite, foi uma surpresa generosa poder estar aqui, principalmente representando as mães nesse mês das mães, né? Com certeza. Na qualidade de mãe atípica, isso para mim é um presente realmente de Deus. Feliz mesmo de poder falar mais sobre esse mundo neurodivergente, as dificuldades que a gente está enfrentando, né, na parte política social Sim. e do dia a dia dessa mãe, mostrar que é uma maternidade mais complexa, mas toda maternidade é complexa. Toda maternidade né? tem as suas dificuldades. Então não é desmerecendo a mãe típica e nem comparando, são realidades diferentes. Eu vivo as duas hoje. Eu tive um filho típico e tenho um atípico. Você consegue ter as duas visões, né? Exatamente. E nenhuma das duas é fácil. Cada uma com seus desafios. Exato. Mas me conta um pouquinho sobre a sua história. Vocês falam, eu vi que a gente estava falando, né, com seu esposo Matheus aqui, né? Das viagens, vocês estiverem em vários lugares diferentes. Conta um pouquinho de quem que é a Karina Duarte. Bom, eu nasci em Ponta Grossa, no Paraná. Que legal. E a minha mãe... Pertinho de Castro, né? Isso, exatamente, do ladinho de Castro. A minha mãe, ela trabalhava no circo. Olha, e aí legal. Ela veio embora para São Paulo. Vai fazer o quê? Com meu padrasto. Ela trabalhava na fazendinha do Beto Carreiro aqui. Que legal. Na Água Espraiada. Ela e meu padrasto vieram e ela falou assim, olha, a gente tá indo, mas em breve voltamos buscar vocês, eu e os meus 2 irmãos. E a gente ficou lá no Paraná por um tempo, morando com meu pai. Mas mãe é mãe, né? E aí passou ali uns 2 anos que ela se estabeleceu bem, porque antes ela trabalhava no parque, trabalhou no itinerante do Beto Carreiro, e depois veio para cá fixo. Aí quando ela ficou fixo aqui, nós viemos para cá, para São Paulo. Tivemos uma jornada incrível aqui em São Paulo, aqui eu aprendi a trabalhar, eu vim para cá com 15 anos. E aí aqui eu aprendi a trabalhar com a minha mãe, não trabalhei no circo, né? Meus irmãos trabalharam no circo. Mas devia ser uma coisa muito legal, né? Para você criança vendo
A sua mãe saber que ela tá trabalhando num ambiente desse, assim, da coisa lúdica do circo, né? Exatamente. A minha família sempre teve essa veia meio artística, né? Que legal. E aí morei um tempo aqui na Água Espraiada, a gente tinha um trailer que ficava aqui na Água Espraiada. E depois, com o tempo, eu trabalhei num shopping no Interlagos, Oh, na loja de um amigo nosso, como vendedora, e ele tinha uma loja de bijuterias. E ele viu o meu empenho, e eu sempre gostei de vendas. quando você tava, qual o Eu tava período que com você estava em Interlagos? Interlagos ali, acho que já tinha uns 16 anos, tava Mas um ano e um assim, pouquinho. faz 5 anos passado, então. Meu Deus, maravilha, hein? Eu trabalhei, Meu na avô verdade, mesmo eu junto com o pergunto porque eu tempo. trabalhei na Leroy Merlin ali Ah, é, é? do De lado. frente, né? É? É de frente. Que ano mais ou menos, meu bem? Eu... 2020. 2000 não, 1995, Ah, 96, nessa que época. legal. E aí ali eu fiquei trabalhando um tempo e eu desenvolvi um bom trabalho. Ele me chamou para ser gerente de uma loja. E aí logo depois, resumidamente, a gente teve ali um probleminha no shopping de Osasco que aconteceu ali, Ah, lembra? sim, E aí claro. logo que Eu sou aconteceu, de Osasco. olha aí, olha a coisa. Logo que aconteceu aquele incidente, depois o shopping quis reconstruir. Sim, E aí ele falou para mim assim, tem uma loja lá em Osasco. Preciso de alguém que trabalhe nela, porque eles estão vendendo assim, sim, né, para recomeçar o para shopping. recomeçar. E aí minha mãe entendeu o único bem que a gente tinha, a gente comprou a loja lá com ele e começou esse trabalho. E a gente desenvolveu um trabalho numa loja de bijuteria lá Sua em mãe era Osasco, empreendedora já. sempre. E aí ela largou o circo e a gente começou com essas lojas, crescemos muito aqui em São Paulo, tivemos 15 lojas em São Paulo Nossa, que Shopping. legal. Só que aí a China abriu as portas, Ah, o quem vendia para nós começou a vender na rua. E aí, ah, falta de experiência de comércio, a gente veio do interior. O, o, internet ne- começando ainda o negócio também. foi se deteriorando, acabou que encerrou. Aí eu conheci meu esposo, nós nos casamos, ele já trabalhava no mercado financeiro, conheci ele aqui em São Paulo já. E aí nós nos casamos, fomos morar aqui na Zona Sul, na Vila Mascote. Ah, eu moro na Vila Mascote. Olha aí, Que coisa. moramos ali na Damasceno Vieira. Eu moro na Avenida Mascote Na mesmo. Avenida Mascote. Moramos na Damasceno Vieira, depois mudamos ali para o condomínio Oasis, que Aham. é no outro lado da rua, né? Sim, Moramos ali no Oasis, aí um que tempo, interessante, quanta você vê. coincidência. Aí Deus direcionou a gente para voltar para Santos, que é onde meu esposo nasceu, né? Ah, ele O nasceu, nosso filho mais velho tinha nascido, João, e aí Deus começou a incomodar o nosso coração que era necessário ter uma escola dominical forte, e nós tínhamos nos convertido lá em Santos. E a nossa igreja mãe era lá. Nós Tá. frequentávamos aqui a Batista do Morumbi, muito bem recebidos, era Ah, maravilhoso. conheço, é. Mas lá nós éramos mais família. Então, meu marido tinha a oportunidade de descer para Santos, trabalhar lá na instituição que ele trabalhava na época, e nós fomos para lá. E ali em Santos a gente ficou mais 4 anos, e de repente Deus usou aí algumas situações, algumas pessoas para dizer que aquele tempo ali também ia se encerrar. Teria Tá. um novo começo, um novo momento. E aí o Matheus recebeu uma proposta, e aí ele perguntou para mim assim, aí, bem, eu coloco como? Coloco nacional, estadual, regional? Eu falei, coloca nacional aí, vamos ver o que Deus manda. Dali um mês, veio a proposta de Recife, Pernambuco. Nunca tinha ido. Assim, eu gosto muito de geografia, né? Conheço bem os estados, mas eu só sabia que Pernambuco um dia tinha sido país, não é? Pernambuco foi país um dia. Era a única coisa que eu Verdade. sabia. E aí a gente começou a pesquisar, eu falei, bom, se Deus direcionou, a gente vai. E juntamos as nossas malas, pegamos o João e fomos para Recife. Aí nessa época ainda só tinha o João. Só tinha o João. E aí ali em Recife a gente se estabeleceu, se estruturou. A gente já tinha uma das nossas empresas, tinha uma sede lá também. Uhum. Ele foi, não, o Matheus foi pela instituição que ele trabalhava e lá ele saiu da instituição financeira e junto com outros diretores de um certo banco, eles Banco Chique. saíram todos juntos e montaram a É empresa um banco hoje. bom, tá? É um banco bom. E aí eles saíram dessa empresa e montaram uma outra empresa relacionada a finanças. E hoje essa empresa também tem em vários lugares do Brasil, mas nós plantamos a parte Recife, né? E ali nós ficamos, lá nasceu o Lucas. Ele é recifense, O Lucas é recifense, pernambucano. pernambucano. E aí nós mudamos ali em Recife algumas vezes e tal. E aí veio a pandemia e Os meninos cresceram lá, basicamente.
tudo deles é lá. A referência tanto do João, que hoje tem Amigos, tudo. 18 anos, Já tá com 18. 18. E o Lucas é toda Recife. A vida deles O era em Lucas tá com Recife. quanto agora? O Lucas tá com 11, 11 anos. 11 anos. Bela idade, 11 anos. E seguindo nessa história da maternidade, eu não via nada de diferente no Lucas até então. Só que em algum momento algumas coisas começaram Novinho, você não via nada diferente. não via nada de diferente, porque até então ele e o João tinham meio que aquelas marcos de desenvolvimento Porque cada fase, né, é tem um bem marco. diferente, né? Iguais. Só que o Lucas começou a apresentar um comportamento mais difícil, né? Eu falei, bom, crianças são diferentes. são geniosos, né? Não, né? Cada filho é um filho. É. Eu falei, se dependesse do João, Pode eu tinha nascer no mesmo ano, ou ano seguinte, ou daqui 5 anos. Se dependesse do João, eu tinha 20, porque o João nasceu velho, ele nasceu com 80 anos. Nasceu idoso. Nasceu idoso. Então o João era aquele menino assim, incrível e tal. Não que o Lucas não seja. Só que o Lucas tinha um Mas gênio ele é mais tranquilão. super sossegado, de boa. É aquela pessoa que não se pesa pra nada, que a gente costuma dizer braço longo. Às vezes ele tá no quarto jogando videogame, sem pausa, e eu peço alguma coisa, ele olha pra mim assim, vou ficar banido, você sabe, né? Eu falei, ô filho, desculpa, mas eu vou fazer. Então, ele não diz não, ele é o cara que não diz não. Tá sempre pronto. Sempre disposto. É legal pessoa assim, né? Muito. Sempre Hoje ele trabalha com a gente, inclusive. É? E aí veio o Lucas, e o Lucas era mais genioso. Falei, bom, eu também sou meio geniosa, o Matheus também é. Tá em casa. Tudo certo, né? Vamos entendendo. Só que alguns comportamentos deles foi excedendo. Tipo, ele tinha algumas crises Exagerado. Exagerado, tinha umas crises de ira, jogava, chegou a quebrar 2 iPads. Eu falei, aí aquela coisa da culpa da mãe. O que eu tô fazendo de errado? Porque se eu criei de um vai jogar jeito. Pra você, entender. Será que eu tô mimando demais esse menino? Será que ele não tá. Eu tô cedendo, sendo muito permissiva? Será que é muita tela? Será que é. Você começa a Exatamente. procurar. Você começa a procurar. E o Matheus, meu esposo, ele teve uma história muito engraçada com o Lucas, que foi o seguinte: o João, ele tinha um costume, ele falava assim: papai vai trabalhar e já? Aí o João gritava assim: já volta! Ah, que legal. E aí ele Eu chegava. tinha umas coisas assim com a minha filha também. E aí ele chegava pro Lucas e falava assim: Lucas, papai vai trabalhar. E o Lucas. Ele falava: filho, papai vai trabalhar. E o Lucas nada. Um dia o Matheus chegou pra mim e falou: esse menino não gosta de mim. Eu falei: vida, que é isso? Como assim? Né? Não, claro que gosta. Ele falou: não gosta. Começando sempre jogando pra você a culpa, né? A gente sempre traz pra gente. Deixando essa história um pouquinho de canto, né, pra entender o contexto, o Matheus ficou com isso na cabeça. Nós mudamos o Lucas de escola na pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Recente, né? Um pouquinho antes da pandemia, ele estudava numa escola, a gente teve uma melhora financeira, resolvemos investir mais numa escola bilíngue e mudamos ele para essa escola bilíngue, uma escola canadense. E a professora que assistiu o Lucas era uma professora canadense. Amo o Canadá. Então o Canadá, ele tem essa peculiaridade de perceber algumas coisas, os professores têm algumas são ótimos, autonomias, impressionante. Né? E no primeiro mês de reunião pedagógica, a professora me chamou. Já sacou. Ela já me chamou e ela era canadense. Aí ela falou assim: mãe, preciso conversar com você. Eu falei: tá. Sentou eu, ela e a psicóloga. Aí ela, canadense: mãe, seu filho tem autismo. Eles são bem diretos, né? sem pausa. Eu falei: tudo bem, assim, recebi super bem. Falei: tá, como você chegou nessa conclusão? Ela: veja bem, primeiro, seu filho, quem fala inglês em casa? Eu falei: olha, meu filho mais novo fala, mas não fala em casa com a gente. Ele faz lá o curso dele, mas não fala. Sim. Ninguém fala. Vocês moraram fora? Eu falei: não, a gente não morou fora. Seu filho, 4 anos ele tinha, ele fala inglês fluente e compreende tudo o que a gente fala. Eu falei: deve ser vídeo do YouTube. Aprendeu, né? Criança capta muita coisa. Até você falando, que legal, um gêniozinho. Legal, muito bom. Ela falou assim: agora é o seguinte, ele tem uma baixa tolerância à frustração. Se a gente tá na biblioteca e fala, acabou o tempo e vai sair todo mundo, ele joga tudo no chão, ele chora. E aí, aplicando aquilo que ela conhecia já, de neurodivergência, ela falou assim, aí eu fiz um teste com ele. Eu falei: Lucas, daqui 5 minutos a gente vai sair. Trouxe previsibilidade para ele. Foi o primeiro teste que ela fez com ele. Quando ela trouxe previsibilidade e falou: Lucas, deu 5 minutos. Ele largou o livro, pronto, e foi.
Combinado não sai Não caro. sai caro. E aí, pra ela, já acendeu o primeiro. Ela falou assim: aí me acendeu o primeiro, o segundo, né? Porque primeiro era o primeiro inglês. em inglês. E já me Assim, do acendeu o nível, né, É. hard. E aí, ele almoçava na escola e tinha a questão que ele tinha uma seletividade alimentar que até eu não tinha atentado pra isso. Ele só comia um bolinho de uma certa marca e era só aquilo que ele comia. Durante um ano, eu já tava entrando em desespero. Não, que eu não tem Ele não mais essa marca. comia, Acabou. não, ele não comia mais nada, nenhum tipo de comida, era só aquele bolinho. Eu comprava caixas e caixas daquele bolinho. Meu Deus. E eu falava pra pediatra e ela, vamos tentar, e eu falei, meu Deus, e agora? E aí, quando eu cheguei pra professora, eu falei, olha, ele só come isso. Ela falou, tá certo. Um dia o Lucas chegou em casa querendo comer uma coisa totalmente diferente. Sim. E aí foi o terceiro ponto que ela falou assim. O terceiro ponto foi quando você me trouxe sobre a seletividade dele. E eu vi que o Lucas tem uma relação com competição. E eu falei pra ele assim, Lucas, se você não for provar, o amiguinho vai provar primeiro que você. Ah, Dali pra frente, até hoje, ele prova tudo. mudou a A chave chave dele. mudou. Totalmente. Porque Radical. ela soube no momento, Deus providenciou o momento exato do desenvolvimento dele, para que ela trouxesse essa Porque se ficasse questão. comendo só aquele bolinho, meu Deus, né? Sim. Que ela trouxe essa questão e ele virou a chave. Hoje, sim, seletividade alimentar é uma das coisas que eu não tenho com o Lucas. Ele come tudo, ele experimenta tudo, nem que seja para botar a ponta da língua para saber que gosto Ele tem. experimenta. É. Não deixa Ela de... falou assim, então, com essa sequência, mãe, eu como pedagoga e professora, posso dizer que você pode encaminhar para o neuro. Falei, tá bom. Mas foi fundamental, né, no Sim, processo. não, ela foi a questão. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, bem, olha, a professora falou isso. Ele falou, não, mas calma, vamos lá. Vamos consultar um médico. Falei, tá, marquei 3 neurologistas diferentes. Pra ver mesmo, deixa eu confrontar resultados, né? Exatamente. É importante. Não queria uma coisa superficial. Os 3, na primeira consulta, não, mãe, seu filho é autista. Isso não Os tem 3. dúvida. Foi como, mas como assim não tem dúvida? Não, ele não olha nos olhos. Falei, é impossível, ele olha nos olhos. Falei, não, mãe. Quando a gente fala que não olha nos olhos, não é porque ele não te encara. Ele vai olhar pra você, mas daqui a pouco ele dispersa, olha para um outro lado, ele divaga, ele faz a dissociação, que a gente chama. Tá. E eu não sabia, hoje eu sei que o consultório do neuropsicólogo, ele é preparado. Então você entra na sala, não tem nada na sala. É até estranho, porque não parece um É consultório. vazio. Não parece um consultório de médico para criança. Só que nesse canto tem rolinho de papel, algumas coisas nada a ver, garrafinha, essas coisas, e no outro tem um espaço que tem ali uns bloquinhos, uns brinquedos, umas coisas mais chamativas. E o Lucas, quando entrou, ele foi direto pros papéis, pros blocos, e até hoje essa parte dele. Então, não brincar com um brinquedo de uma maneira natural, né, que normal. que chamaria atenção para as crianças, né? É. No caso, funcional, né? Ele não brincava de uma maneira funcional com aqueles brinquedos. Chamou atenção isso. Então, aí depois também a gente viu a questão que ele tinha marcha equina, andava na pontinha do pé. E aí fechou-se o diagnóstico em autismo, aí só a gente precisava entender que tipo de suporte. Ele era verbal, né? Aliás, falava muito bem. A gente entendeu que ele aprendeu a ler muito cedo. Tem vários tipos. Tem vários tipos. Nessa questão, a gente foi começar. O Matheus, meu marido, ficou 3 dias sem falar. Ele ficou impactado. Ficou. O Matheus é uma pessoa hipercomunicativa. Ele fala assim o tempo todo, quer conversar. Junto, Matheus, também. Se deixar, eu saio falando. Ele vai embora. E o Matheus ficou 3 dias sem falar. Ficou mudo mesmo. Ficou mudo, ele não conseguia, porque ele começou porque os questionamentos que você tem. Como é que vai ser? Ele vai casar? Ele vai conseguir estudar? Você tá pensando lá na frente. Ele vai morar sozinho? Gera uma ansiedade. E aí, para ele, né, ser pai, se é com a gente, tá tudo certo, você dá um jeito. Mas se é com o teu filho... A dor é maior, né? Uma dor que você não controla, porque você fala, não planejei isso. Não planejei isso. E aí foi um impacto muito grande. E aí, aos poucos, a gente foi buscando estudo, entendendo. E aí, voltando na questão do pai, dele não gosta de mim, o que a gente entendeu? O Lucas, ele é muito literal, porque autistas nível 1 são muito literais. Quando o Matheus falava assim, filho, papai vai trabalhar e já ele não respondia, por quê? Porque ele chamava de filho, e filho nós temos 2. Ai, sensacional!
Sensacional, genial. Então ele não Eu falo, respondia. qual deles você quer É. falar? Então, Seja específico. e assim, vamos fazer o teste agora. Ah, não deu outro. Quando mais eu falei assim, Lucas, papai vai trabalhar, ele já volta. Ai, que bom, papai. Tipo, como Que incrível. são coisas Você não pequenas. precisa, então, não se sentir amado. Você tem que só saber falar com ele. Você tem que saber se comunicar, porque o Porque autismo cada um de um jeito, né? o autismo é deficiência de comunicação. Esse é a deficiência do autista. É a não comunicação. Todo mundo fala, mas é uma deficiência. Sim, é uma deficiência. De Isso é comunicação. claro no DSM-5. O autismo é uma deficiência de comunicação e sociabilização. Então, com o autista, você tem que aprender a conversar com ele. E ali nós começamos a caminhada com o A Lucas. forma, o canal de comunicação, o jeito, tudo certo. Você tem que extrair algumas coisas da sua comunicação e inserir outras. Você extrai primeiro de tudo, que lá em casa é abominável, a gente extraiu na raiz, é o sarcasmo. Você querer dizer alguma coisa falando outra. Ah, eles entendem diferente. De jeito nenhum. Ele vai entender literalmente o que você A falou. realidade do que você está Eu falando. tô morrendo de fome. Como assim, mamãe? Tá morrendo? Mas posso fazer alguma coisa para te ajudar? É literal. Não tem erro. Que A interessante literalidade isso. deles é extrema, extremo. né? Então, disso vem muito a ingenuidade, essa parte da justiça, o senso de justiça Ah, eu vi em alguns posts seu falando sobre isso do mesmo. senso de justiça Eles são muito hardcore, assim, né? exatamente, da rigidez cognitiva, se é certo, se é errado, das regras. Então, você E se vai. for ver, eu acho que não é. Então, a gente sempre fala isso, não é uma maneira muito Eu acho que estranha de viver, né? porque a gente muitas vezes sofre por isso, né? Muito. Por conta de injustiça, coisas erradas que a gente não consegue controlar o mundo, e o mundo é bem errado em muitas coisas, imagina o que se ele, conforme ele vai crescendo, ele tem que trabalhar isso, né? Exatamente. Então ele não tem esse filtro, né? Uhum. E aí a gente foi aprendendo a comunicar com o Lucas. E é diferente. E aí, coisas que são para nós normais, tipo abrir a garrafa, você vai ensinar uma criança a abrir a garrafa, você vai falar para ela assim: pega a garrafa e gira a tampinha. Tá. Para ele, você tem que ser detalhista. Você vai pegar a garrafa, trazer para perto de você, segurar na ponta, Todos os ver detalhes. onde está o lacre, gira devagar, porque ela pode cair. Tudo. No Não aperta mínimo. demais, que tem uma... Exatamente. Você vai ter que traçar, porque ele vai seguir a receita. Literalmente Você ele não vai. explicou isso aqui? Se você não explicar. Que incrível Teve isso. tava ensinando ele, porque eu gosto de ensinar para o Lucas a autonomia. Ele é um menino muito independente. Dentro das limitações dele, ele Sim. é fora da curva. Eu tava ensinando ele a tomar banho. Aí eu falei, filho, agora você lava o pescoço, passa a mãozinha e tal. Eu falei, agora você pega o shampoo e põe na cabeça. Que incrível. Ele fez exatamente Literalmente o que você falou. literalmente. E são coisas que às vezes a gente esquece, né? E eu falei, Sim, meu claro. Deus, É, porque você tá habituado, né? você está comunicando. Hoje a gente sabe que o autista ele não tem o espelhamento. Nós, quando nascemos, nós começamos a espelhar o outro, Observar, né? né? A gente começa a observar. Desde a amamentação, a criança ela vai observando, ela vai para a escola, ela vai observando. Vai entrando no subconsciente dela. Exatamente. Então, e o autista não tem isso. Ele é muito, eu falo que é o pensamento livre. É um Ele não se pensamento. espelha, Não. ele vai pelo que você fala, se ele for desse nível que você Se falou ele que é. acreditar que aquilo é certo, se ele entender que está isso. dentro dos valores que foi ensinado para ele, ele vai fazer. Se não fizer sentido para ele, ele não vai fazer. Eu enfrento não dá para falar que é um problema ou uma dificuldade. O Lucas não faz, Desafio. ele não faz tarefa de casa. Não faz. E Ele a escola cobra. costuma passar. Exatamente. Um dia eu cheguei para ele e falei, filho, você precisa fazer lição de casa. Como autista nível 1 de suporte e superdotação que a gente descobriu depois, ele chegou para mim com um vocabulário bem acima, né, que ele já tem. Da média da idade dele. Ele falou, mamãe, não faz nenhum sentido você pagar o que você paga nessa escola e no nosso momento de qualidade eu ter que fazer lição de casa. Tá certíssimo, assim. Então, Tá certíssimo como ele. é que eu vou argumentar com isso?
Eu não tinha como argumentar. Você também precisa aprender ferramentas para argumentar com isso, né? Imagina a quantidade de mães que não sabem fazer isso. Exatamente. Aí, né, nessas construções, e estudando muito, aí eu vou a primeira vez eu falei assim, mas eu sou sua mãe, se me obedece, tem que fazer. Só que não Aí ele adianta, falou, não faz, esse não, argumento acho que não é não, bem assim, não me convenceu. não Aí, colou. mais tarde, você vai trazendo assim, fala, olha, filho, a escola, ela tem um processo. E ela tem uma organização. E para que você conclua isso e ser o que você quer ser no futuro, uma profissão, você precisa concluir esse processo. E dentro desse processo está fazer lição de casa. Mesmo que ela tire um pouco desse tempo que nós temos em casa. Aí ele passou a exercer aquilo como uma regra. Então, hoje ele faz lição de casa. Sim, mas tem que explicar o porquê eu tenho que fazer isso. Por quê? E Então, como eu tenho que fazer. e como tem que fazer. Mas aí você falou de níveis, né? Já vou entrando em algumas perguntas, mas o nível 1, você consegue explicar um pouquinho quais as Sim. diferenças para a gente entender? O nível 1 de suporte, ele não necessariamente ele precisa de auxílio ou de uma pessoa que esteja o tempo todo do lado dela. Ah, tá. O nível 2, ele já tem um comprometimento maior. Ele vai necessitar uma professora, um AT, não que o nível 1 não precise, o nível 1 também precisa, mas ele tem uma dificuldade maior em algumas De coisas, aprendizado e tudo. às vezes de aprendizado, uma rigidez maior, cognitiva, comorbidades um pouco mais notáveis, e o nível 3, geralmente é o que a gente chama do nível mais intenso, que é a criança não verbal, que é uma que criança ela totalmente travada, fica no Exatamente. mundo dela. Exatamente, que é mais, tem crises mais intensas, né? A gente vê isso, é muito complexo. Mas a dor em si deles é a mesma. A diferença é que um consegue comunicar com mais qualidade e o outro não. E consegue fazer evolução? Por exemplo, eu vi o filme, lógico que é bem extremo, né, do Ben Affleck, Uhum. que ele faz o filme lá. Contador. Isso, é. Pô, e tem uma ligação muito próxima também da genialidade Sim. com o autismo? A superdotação que a gente chama, né? Superdotação. Isso, a superdotação, hoje no Brasil se chama de altas habilidades e superdotação, mas isso foi só um erro de tradução, que não foi literal. E a superdotação, ela é um transtorno neurodivergente também. É que a gente não tem Tem o autismo e tem os neurodivergentes, que o autismo faz parte. dos neurodivergentes. A neurodivergente você tem ali TDAH, você tem o Hum. TOD, então tá tudo dentro Tá da tudo neurodivergência, né? E a superdotação Dislexia tá dentro. também, dislexia. E a superdotação tá dentro disso. Então você tem uma grande gama de gênios, e aí a gente acha que é só o gênio da matemática, mas não é só o gênio da matemática. Essa genialidade, ela se expande, hoje se sabe muito disso, que está dentro do autismo. E esse exemplo que você usou, do Ben Affleck, ele é muito pertinente, Uhum. né? Ele Você vê que eu estudei sobre você, né? ele é muito pertinente. O Lucas, ele era muito novo quando a gente descobriu o autismo, 4 anos. Então a gente Sim, sabia que era nível 1 porque ele tinha autonomia em algumas coisas. Conversava com as pessoas, sabia sim. expressar, né, Você falou, não algumas via muitas necessidades. diferenças assim Não tinha na muitas prática, né? diferenças. E então a primeira terapeuta que cuidou dele, que foi uma bênção nas nossas vidas, era uma fonoaudióloga. Ah, mas se ele falava bem, por que que era uma fono? Sim. Ela é especialista em comunicação não verbal. Olha, Que essa é a legal, maior porque é dificuldade. 55% da nossa comunicação é não verbal, né? Exatamente. Essa é uma grande dificuldade do É autista. porque a pessoa não vai ler como ele está se comportando, né? O que ele está querendo passar, né? A pessoa Ele não que tá, consegue. não consegue. Como ele não entende sarcasmo, expressões também são muito difíceis e tons de fala, porque aqui a gente diz que o autista nível 1 ele tem uma prosódia constante. Ele é meio Linear. monotônico. Isso. Então ele segue falando aquele e ele não consegue perceber essas oscilações que nós temos. Ele interpreta às vezes como tá nervoso, tá bravo, não sei o quê. Exatamente. É aquela coisa, se ele casasse e ele perguntasse pra mulher se ele podia jogar futebol, ela dissesse assim, você que sabe, ele ia Ele falou, dizer tudo assim, bem. tá tudo bem, então é que eu que sei, eu posso ir. É mais ou menos Tem isso. que dar uma combinadinha. Tinha que combinar com ele antes, mas vai ver que funciona. Então, ele tinha essa dificuldade da comunicação, né? Então ela tratava isso com ele. Essa é a parte da fono desse Sim, tipo de autismo, que é essa comunicação incrível. não verbal. E pro Lucas foi fantástico. E ela é uma especialista incrível, né? Doutora Maria Bethânia Mendes, é uma Ah, sumidade. de São Paulo? Recife. Recife. Uma sumidade Ah, na foi área quando dela. vocês estavam lá em Recife, ela Sim. tá tratando ele. E ela trouxe pra gente algumas coisas que, sim,
abriu meu mundo e o que eu tenho, o nosso relacionamento com o Lucas hoje em casa, veio muito plantado de tudo que ela trouxe pra gente e a gente foi cultivando, né? Sim, E uma dessas coisas, eu falei assim, olha, eu acho que o Lucas tem superdotação, só que ele é muito imaturo para fazer um teste de QI, tá. Ele né? tá com 11 anos agora, né? Agora tá com 11 anos, mas na época ele tinha 5, né? Ah, 5, muito, 6. muito jovem, Então, né? eu falei, como ele tem rigidez cognitiva, ele vai errar alguma coisa, ele vai parar o teste no meio e, Ah, sim. né? E no Brasil não é um teste barato. Não tá dentro do plano de saúde. Não Gente, isso tem. é uma coisa. Eu vejo bastante o Mignon, né? Ele defende bastante essa bandeira e tudo Sim, mais, e sim. mostra bastante coisas que são muito fracas nesse tipo de espectro, né? Para trabalhar assim a criança. Como, por Sim. exemplo, Deus abençoou de encontrar uma mulher que identificasse logo e, Sim. né? Foi Mas nem sempre é assim. difícil. Porque as escolas, as professoras não têm essa autonomia. Hoje, a única pessoa que pode dar um laudo é o neuro ou o psiquiatra. O pediatra em si, ele só pode recomendar. E a professora, às vezes, quando fala alguma coisa, ela ainda é meio que criticada Ah, com meio isso, né? taxada. É meio taxada. Pelos pais mesmo ou pela própria escola? É, porque antes de você aceitar, tem a negação. Sim, tem um processo. Tem o processo de É, negação. tanto é que teve uma amiga minha que ela tem um filho, eu falei, ele é autista mesmo? Ela falou, é. Mas ela falou, pra mim foi muito duro. Ela falou, eu falei, mas ele é maravilhoso, nossa, ele é um doce, assim. Ele tá com podcast agora. Olha aí que Não, maravilha. e é um gênio, o rapaz, assim, mas posso tirar a louça para ela? Mas eles são bem metódicos, Sim, assim, né? metódicos, e Mas tem assim, ele é essa fala. maravilhoso, é um doce. E a doutora, ela falou para mim, bom, então vamos investigando aos poucos. E ela trouxe algumas questões, falou assim, olha, traz ali, faz perguntas do interesse focal nele, né, do hiperfoco, Aham. vai testando aos poucos. E aí a gente foi, né, meu marido, o meu filho mais velho, o João, ajuda a gente também muito nisso. Eles se dão bem. Nunca brigaram os dois. Eu E falo que é uma coisa até absurda de falar, mas eles nunca, irmãos, né, sim, geralmente. nunca brigaram. O Lucas respeita muito o João como um irmão mais velho, né? Eles não são de amores, Sim. de abraços e coisas, mas um respeita muito o outro. E o João soube como lidar com toda essa situação. Muito. E o João sempre trouxe questões que interessavam para ele, para dividir com o Lucas. Ah, porque vou aproveitar que teu irmão gêniozinho já É vou isso aí. captar aqui. O João gosta muito de história e começou a apresentar para ele isso com 6 anos. História, mapas políticos. Em pouco tempo, o Lucas já sabia todas as bandeiras do mundo, as cores, as fronteiras, Fronteira. que país faz fronteira com que país, um país que eu nunca tinha Na ouvido. Europa é horrível, porque tudo faz fronteira Ele com sabe tudo. tudo, todas. Você pode perguntar o país mais absurdo para ele, ele vai saber. A bandeira, a Que incrível, fronteira, né? tá. Aí você pensa, não, mas isso ainda é coisa de mãe, É, né? Tá, aprendeu, pensava, sei pô, lá, a mente das legal, né? crianças Bacana. hoje, né? Vai desenvolvendo. O, a S teve um segundo marco. Costumava fazer essas brincadeiras lúdicas com ele. E aí eu perguntei pra ele, tava falando de alguma coisa? Ele falou pra mim, falando de palavras aleatórias, Hélio. Eu falei, bom, a gente tinha um vizinho chamado Hélio. Eu falei assim, o tio Hélio. Ele falou assim, não, mãe, o Hélio, o gás com O número Guy. atômico tal. Eu falei, oi? Número atômico? Não me lembro com quanto tempo ele? Quantos Isso ele anos? já tava com 10 anos. 10 anos. Um número atômico. Eu falei, de onde você tirou isso? Da tabela periódica. E ninguém fala assim, número atômico, né? É, da tabela periódica. Eu falei, tá, quantos elementos você conhece da tabela periódica? Todos. Eu falei, com o número atômico? Sim. Pra ele, natural. É, tipo, você não sabe? Eu falei, tá, então aí já tá começando a ficar diferente. É, já E o começa a que ficar bem fechou pra específico, né? gente, que agora a gente vai buscar essa intervenção e fazer o teste mesmo, foi que em menos de um ano o Lucas ficou fluente em alemão. Ele Já escreve falava e inglês, fala o inglês e o espanhol, ele já dominava. já dominava. É. E aí o alemão. Meu Em um Deus. ano ele aprendeu o alemão, com um certo aplicativo. A rigidez cognitiva dele, todo dia ele acorda às 5 da manhã, antes de ir pra É escola. disciplinado. Sim, ele faz a lição do alemão ali. Ele tem até um método diferente, que eu acho que é esse método que funciona mesmo. A gente que não sabe usar o Não se sabe aplicativo, a usar. gente que não sabe usar o aplicativo, Ele que sabe ele usar. sabe usar. E aí, ele aprendeu o alemão. Aí nós, quando mudamos para Brasília, tem um amigo nosso que morou na Alemanha há muito tempo. Eu falei, É. conversa com ele, Só pra dar só uma, pra gente né? entender, porque o alemão, o inglês É. a gente até arranha, né? Mas alemão é Mas mais alemão, hein? complexo, né?
Aí ele foi conversando com o Lucas e falou assim: Karina e Matheus, o seu filho fala alemão como quem nasceu na Alemanha. Nossa. Ele não tem sotaque. Ele, se você falar que ele nasceu na Alemanha, As as pessoas vão pessoas vão. acreditar. Sim, porque a fluência dele é incrível. Falei, realmente, agora a gente vai ter Então, que. esse nível, assim, é aberto, não é só, assim, num assunto específico. Não, não. Não é. É tudo a que ele se dedicar ali, chamar a atenção dele de aprofundamento, ele vai Sim, o desenvolver. hiperfoco dele vai desenvolver Que incrível e isso. ele segue, né? Então, hoje o alemão é essa língua que ele está dominando. Eu não sei nem por onde começa e onde termina o alemão. E então, nessa questão aí, a gente entendeu que realmente agora é necessário fazer. Por Aham. quê? Porque ele tem uma maneira diferente de aprender. Ele não aprende como as outras crianças aprendem, né? Sim, tem que ter um Ele, formato certo que ele vai exatamente, entender e vai aprender, né? Porque não exatamente. adianta só ouvir e entender, tem que Não aprender. tem que aprender. E para ele não faz sentido só ouvir ou decorar. Ele tem que aprender aquilo Que é que, o correto também. que é o correto. Vamos É, combinar que eu acho que, ele que o Lucas tá no caminho certo. hoje ele não estuda para fazer prova. Ele aprende o que ele aprendeu em sala de aula, ele aplica e a média dele é 9, 10, 9, 10, 9, 10. Agora estamos enfrentando um pequeno problema, por quê? Matemática. A professora diz que ele é excepcional, ele faz conta de cabeça, tudo. Só que para ele não faz sentido a divisão com dois números. E ele travou naquilo. Travou naquele. Algumas coisas são assim, travam num ponto e tem que desenrolar aquilo. Aí eu falei assim, eu vou ter que achar um mestre em matemática para poder explicar para ele, porque ele fala assim, tá, mas da onde saiu isso? Mas pô, ele faz perguntas Hum, minuciosas, porque se não fizer, se eu falar assim, ah, não, mas aí você pega a multiplicação, põe aqui, faz menos aqui, tá, mas por que tem que fazer assim? Porque aí tem a outra coisa da investigação do Sim. autista nível 1 de suporte nessa questão da superdotação, que a gente chama de dupla excepcionalidade, Hum, que é investigar. A forma que se faz divisão no Brasil é diferente da forma que se faz divisão nos Estados Unidos, que é diferente da forma que se faz divisão no Japão. hum. Então, para ele, não fazia sentido fazer da forma que faz no Brasil e fazer sentido da maneira que faz nos Estados Unidos. Ele decifrou, essa aqui faz sentido, Só que para o coerente. sistema de ensino não faz sentido. E aí não, Não. não casa. Para o sistema de ensino hoje, no nosso país, você precisa seguir a cartilha. Se você não segue a cartilha, Que é uma forma que acaba sendo limitada e vai um pouco emburrecendo os alunos, né? é Porque ele não hoje abre para. Porque você vai estudar para você abrir a mente, não para fechar num processo. o nosso país, a gente acredita que hoje que foram, eu não posso dizer jogada fora, mas foi desperdiçado muitas mentes geniais no nosso país, na área de superdotação. O Brasil tem uma gama muito grande de E não é superdotados identificado, né? que não é identificado. Por quê? Você tem essa criança que aprende de uma maneira diferente e ela começa a ser limitada em sala de aula. E aí vai travando, né? E aí não falo que é o professor, não é culpa do professor também. É culpa do sistema de ensino que precisa mudar. O professor, aquela criança começa a responder muitas coisas. Ela começa a fazer mais questionamentos. E aí a professora quer fazer aquela coisa da igualdade em sala de aula, fala assim: não, agora você não responde, deixa o amiguinho responder. Aquela criança, como ela tem essa rigidez, ela fala assim: tá, acho que tô atrapalhando, então não vou mais responder. Sim, E ela ela vai, começa a ficar menor do que ela é. exatamente, ela Não é vai para você crescer. diminuindo para caber. É, é Né? péssimo, É né? péssimo. E aí, quando ela diminui para caber, ela perde interesse. Claro, porque eu tenho que. Vira um bonsai, né? Exatamente. Uma árvore bonitinha, mas não dá fruto. Né? Exatamente. Tem alguns que dizem que dá. Mas eu lembro que na escola também teve isso. Né? Na minha época, eu nasci em 73, né? Pegou uma época diferente, né, de escola. E eu era Ambidestro. ambidestro. A professora chegou a bater na minha mão para não escrever com Pra não outra mão. escrever. Mas tem muita coisa para tocar violão, eu toco com uma mão, com a outra eu faço e é diferente. Eu tenho, ficou um mix meio esquisito, né? Então, É um pouco disso, né? é um pouco disso mesmo. Esse formato de ensino. Hoje, o Lucas está numa escola que me ouve muito. Tá. É uma escola que ela tem vários autistas, Mas ela não é mas dedicada. superdotação ele não tinha, eles não têm tantos Tá. dentro. O que acontece? O Lucas em sala de aula, ele não copia e não faz exercício. Ele só fica lá Ele só fica na observando. sala observando e prestando atenção.
Só que observar e prestar atenção, no autista, ele precisa ligar fazer algumas conexões antes de prestar atenção. Ele precisa estar caminhando para poder ouvir o que a professora está falando e aquilo se encaixar para ele. Que legal, diferente demais, né? E aí, então, ele presta atenção, aí ele dá uma voltinha e volta. Eu tenho até um vídeo que ele está estudando, ele está jogando aqui, ele está estudando, daqui a pouco ele vem para o chão, joga xadrez, depois ele vem brincar com o cachorro e daí ele volta a fazer a lição. Mas ele tá ali conectando as coisas Sim, e relacionando elas com as... exatamente. O pensamento está fazendo um caminho neural que o nosso não faz. É diferente. É um caminho Que neural diferente. incrível isso, né? Então, a gente sabe hoje nos estudos que são realmente conexões diferentes. Sim. O cérebro típico Eles têm mais neurônios. Sim, aqui a dispensação de neurônios deles é muito menor que a nossa, né? Ah, Do que uma pessoa típica. Então, ele faz conexões diferentes do que as esperadas. Então, ele faz outros caminhos, é né? como se fosse, por exemplo, relacionar o nome de uma pessoa, que é uma coisa mais importante. Eu acabei errando do Luiz aqui, chamei Lucas, mas é a coisa mais importante que a pessoa aprende na vida dela, né? Você quer ganhar influência, é saber o nome, Saber o falar o nome. nome. E ele vai criar, as pessoas fazem alguma relação, né? Tipo, a Luiz é ligada a tal coisa, Lucas é da Bíblia, não sei o que, faz umas Exatamente. correlações. Faz associações, né? Ele vai fazendo isso enquanto ele anda ali e vai conectando as Exatamente. coisas. Então, eu falo que a escola do Lucas hoje ela me ouve muito, porque o Lucas, ele aprende muito rápido. A professora deu o assunto, ele captou, ele entendeu, ele aprendeu. Foi cognitivo para ele, ok, Isso. tá. As crianças típicas precisam de exercícios, fixação, Sim, né? fixação, verdade. E para aquilo, para Poder absorver absorver. aquilo, né? E o Lucas não precisa disso, Repetição, de né? repetição. Então, em algum certo momento, o Lucas vai continuar andando pela sala e vai tirar a atenção das outras crianças. Sim, porque já aprendeu, né? Exatamente. Ele não vai incomodar as outras crianças, mas as outras crianças vão se distrair, estão em fase de É, desenvolvimento, o cérebro está super ligado, conectado. sim. Então, Os olhinhos estão brilhando, né? exatamente. O que hoje mães atípicas anseiam, tanto mães atípicas nível 1, 2 e 3, né? Que é ter a sala de suporte. Que é essa sala que vai tirar essa criança Ah, dali, já pegou, leva para uma outra parte para ele mas não poder. jogar aquela Sim, criança mas naquela para ele sala. poder. Para ela ter uma outra atividade lá, uma atividade extra, que venha trazer esse desenvolvimento para ele. Então, tem um autor que ele fala que o Brasil está 50 anos atrasado na questão da superdotação. Nossa. Então, É nós perdemos muitos gênios que a gente podia ter direcionado para um campo, na área de genialidade dele, e fazer desenvolver. Que é isso que o Canadá, a Estônia faz muito Os bem. Estados Unidos também fica caçando essas Sim, pessoas assim nas escolas, né? fica. Fica Eles meio são com. muito atentos. A criança passa a ser. O Ele... governo toma conta, É, né? eu quero esse cara aqui. Exatamente. E aí ele começa a direcionar essa criança para a área de genialidade dela, que é aprender naquilo que ela tem aquele foco total. Então, hoje a gente não tem Falou a Estônia? a Estônia. A Estônia é um dos Não maiores sabia. países. Eles têm esse país no país eles têm uma interligação do diagnóstico das terapias que a criança está fazendo com a escola. Aí, identificou, vai para um banco de dados, identificar essas Exatamente. pessoas e vamos. E outra que a mãe não precisa ficar, toda vez que ela muda de escola, ela trazer aquela lista de coisas da criança, Explicar de explicar. novo toda aquela história. Foi o que eu enfrentei com o Lucas agora. Quando a gente trouxe ele lá de Recife, Sim, vocês estão agora em Brasília. estamos em Brasília, eu fui, conversei com a pedagoga, mas aí eu chegar para a pedagoga e falar assim, olha, ele não estuda e não faz tarefa, mas ele tira 10 e 9. Ela vai olhar para mim e falar assim, tá, né? E eu com isso, né? Vai ter que Sim, fazer. vai ter que fazer e assim, duvidando também, Sim, né? Como assim? Né? Ah, se eu sei, toda mãe para os filhos, né? Eu sou filho super inteligente. É, Então, você tem essa dificuldade. Se você já tiver um arquivo ali, é muito mais fácil. sim. Aí precisou passar, né? Eu recebi ali eu deixo aqui guardado, eu recebi 3 recados da escola. Um dizia assim: o Lucas não fez tarefa, ó, o Lucas não quis terminar a prova. Começo da semana, meio da semana e final da semana. Mãe, o Lucas fez a prova da semana dos assuntos, ele tirou 10. Né? Aquela desconexão. Aí eles compreenderam que realmente aquele era o jeito que ele Que ele aprendia. aprendia. Aí, laudos de autismo, eles não têm validade. Ah, não. Não tem. Tirou, é aquele laudo. No caso do Lucas, a gente refez por causa da superdotação. Para adicionar. Adicionar a superdotação, que ele vai ter uma API, que a gente chama, né? Um projeto
para a escola, de como ele vai desenvolver o aprendizado dele, como vão ser as provas. E confesso que na minha ignorância, eu estudo muito, mas na minha ignorância eu achava que a prova era uma prova facilitadora. Mas não é isso. É uma prova com adequação à Hum, linguagem dele. Então a prova não vai ser mais fácil, mas ela vai ser mais direta. Ela, Pra falar a linguagem que ele fala. exatamente. A escola do Lucas hoje, inclusive, para ele não, mas tem alguns alunos que ela aplica a prova oral, que é a criança que não consegue, cansa Ah, para escrever, no caso, perde a aderência para ela. exatamente, quando está dentro da neurodivergência, né? Ela perde essa questão e acaba, a criança fica sem avaliação. Mas na sala de aula é super participativa, ela fala, então, essa escola também já abriu esse espaço, né? O Lucas tem esse espaço também na escola. E como que você conseguiu diferenciar momentos de crise sensorial, emocional? Como que você conseguiu diferenciar isso? Eu falo que isso é muito engraçado, isso é de Da mãe, birra, né? Fala, de como? mãe para mãe, É, não tem como. É, cada mãe vai ter que estabelecer o marco do seu filho. É na observação, é personalizado. personalizado, é no dia a dia. É, o seu filho, por ser autista, ele não deixou de ser um indivíduo, Sim, com as é suas normal. próprias características. Que tem do perfil, da idade da criança, ou da idade que tiver adolescente, né? Cada um. Sim, então ele vai fazer birra? Vai fazer birra. Só que a mãe, ela vai traçando esses marcos. Isso aqui é birra, isso aqui não é. Eu Ela costumo vai dizer que aprendendo por etapas do que vai acontecendo e se repetindo. exatamente, é da tentativa e erro. Não tem Não é como. de cara. Não é de cara. Você não vai olhar, eu tô aqui, eu sou uma mãe autista, uma mãe atípica. Ali fora tem uma outra mãe atípica. Eu não sei se o filho dela tá se jogando no chão é por birra ou se é por uma crise que ele tá tendo. Por quê? Porque eu não sei o que veio antes. Porque a Tá. crise, ela não acontece ali. Sim, é uma Ela é construção uma do. construção do dia. De como foi o dia, de como foi a semana. Então, até você entender, é a mãe que vai É que eles são estabelecer. muito amplos, né? O espectro deles é muito amplo. É muito Então ele amplo. vai pegando e vai construindo uma história daquilo ali. Mais ou menos Exatamente, isso. exatamente. E as sensibilidades que ele tem. Eu aprendi, eu vejo que o Lucas, eu sofro muito com feriados prolongados. Feriados prolongados para mim é terrível, Por quê? porque sai da rotina dele. Empreendedor detesta feriado prolongado também. Saiu da rotina dele é como se eu tivesse no começo do ano da escola de novo. Ah, bem, zera. Zero. Ele zera. Zero. Saiu da rotina dele, ele fez O coisas que que é esse totalmente tempo, aleatórias. essa elipse aqui, né? Exatamente. Essa aleatoriedade, então vai ser tudo de novo. Vai demorar para entrar na sala de aula, vai chorar um pouco no começo, às vezes vou ter que ir buscar mais cedo. Aí quando ele volta, tem outro feriado prolongado. É desesperador. Você falando de novo, vou ter que De fazer. novo, meu Deus, vou ter que fazer outra adaptação, porque sabe quando a mãe vai para a escola fazer a adaptação do filho no Sim, jardim de sim, infância? sim. Todo feriado prolongado é uma adaptação para a mãe É autista, uma mãe atípica. reconstrução constante. Exatamente. Porque saiu da rotina, saiu da previsibilidade, Sim, a volta criança àquele volta. ponto da previsibilidade. Exatamente. Então, tudo isso são pontos que vão trazendo momentos até um momento de crise, né? Foi um alimento fora da textura que ele está acostumado de manhã, Sim. foi alguma coisa que ele queria, um desenho que ele foi fazer, o traço saiu errado, ele vai ter que apagar. Já ali saiu, alargou o nível dele de paciência naquilo. Então, são pequenas construçõezinhas e quando você vê a criança no chão, a criança chorando, eu falo que hoje, sendo mãe do Lucas, eu sou muito mais tolerante como pessoa. Melhorou a sua empatia. Não só com crianças, como com a pessoa adulta também. Às vezes a pessoa, a gente estava falando aqui que no trânsito é terrível, a pessoa Sim, já sai sim. brava de manhã cedo. Hoje, quando eu vejo uma pessoa sendo grosseira no trânsito ou fechando alguém, Você começa na a... minha cabeça eu já penso assim, mas o que que ela sofreu de manhã, quando ela saiu de casa? Ela saiu bem? Ela dormiu bem? Será que ela brigou com alguém? Então, por essa sensibilidade da mãe atípica, eu falo que ela se espalha pela sociedade. Então, com os filhos, a mulher já vira uma pessoa melhor, né? Se ela é uma mãe dedicada, claro. Sim, Mas esse processo também com o Lucas fez você dar um upgrade na mãe que você é. sim, você abre o teu leque para essa empatia real mesmo, entendeu? Real, não é só uma empatia. Não, eu sou empático com o seu problema. Ok, não. Eu sou empático com o seu problema e quero entender Entender. o que te levou a chegar nesse ponto crítico. O que você mais aprendeu com o Lucas? Assim, uma coisa, fala assim, não, isso
me pegou, eu virei a chave, eu aprendi demais isso aqui com ele. Eu acho que foi sobre sinceridade e clareza. Direto ao ponto. Sinceridade e clareza foi as coisas que mais é o que mais me impacta com o Lucas. Uma outra história curiosa, recentemente nós estivemos em Jerusalém e Eu sou louco ficamos. pra ir lá. Vá, Nossa. vá, só vá. Eu não Só vou nem vá. te falar nada. Não, só Vá, Eu falo que eu estiver lá e vou dar uma mergulhada num negocinho sozinho. Vai lá, vou cair lá dentro. vá. É uma experiência. A minha esposa fala que eu não posso ver um lugar pra batizar. Batiza. A gente batizou no Jordão. Nossa. Fizemos batismo no Jordão. Nossa, você vai ter que vir falar sobre isso à parte, né? Porque é incrível. Foi uma experiência. Você não tem noção. A gente foi no. Eu já tô arrepiado aqui Ó, já. Nós entramos em Jerusalém no primeiro dia que teve o cessar-fogo. Nós somos Nossa. o primeiro grupo de turistas a entrar em Jerusalém depois do cessar-fogo E do como- anterior. E vocês estavam meio que pra viajar, né? Nós estávamos não, nós fomos. A viagem seguiu. Ficamos no Egito um Amo tempo. também. Ficamos ali no Egito, Sensacional. fomos até a Jordânia e fizemos a travessia terrestre para Jerusalém. Tá brincando. E foi muito, muito emocionante. Isso é uma outra história que a gente É. falou, mas foi muito emocionante porque o guia do ônibus que nós estávamos levando até Jerusalém, ele falou para nós assim: brasileiros são muito bem-vindos em Jerusalém. Vocês nunca nos abandonam. Olha. E o amor que eles têm pela gente, nós estávamos lá no Muro das Lamentações e os jovens, né, que servem muito cedo, todos queriam tirar foto com a gente. Eles vinham de monte, você vê, armado, né? Aquela coisa bélica bem forte de Israel. Né? Paisada pra Mas gente. muitos jovens, crianças, eu falo crianças, né? Crianças lindas. E vinham todos sorridentes, podemos tirar foto e tal. Os brasileiros, um amor incrível. Bom, Jerusalém é incrível, assim, Vamos fazer um episódio à parte. é maravilhoso. Tem muitas histórias, foram muitas coisas que aconteceram lá. Mas, passamos 10 dias em Jerusalém. Mateus, meu esposo, mais uma vez. Os ligou meninos foram? Não, ficaram, ficaram. só nós dois. Ligou pro Lucas. Filho, o papai tá morrendo de saudade de você. Você tá com saudade de papai? Ele falou morrer de saudade. Mas não foi nem por morrendo de saudade, que agora ele entende o morrendo. Agora ele já entendeu. Ele aprendeu. A gente ensinou pra Tava ele. morrendo com É com aspas. aspas. Ele faz isso, inclusive. É. Quando ele vai fazer um sarcasmo, ele fala, né? Então, o papai tá morrendo de saudade de você. Você tá com saudade de papai? Ele, não. Mas eu te amo. E assim, foi um choque, ao mesmo tempo a gente riu junto, porque a gente sabe disso, Sabe. né? Porque pra eles... Aí ele falou, não, mas eu te amo. Não, eu não tô com saudade, mas eu te amo. Por quê? Porque saudade pra ele é um sentimento triste. Sim. Quer dizer, eu tô Eu sentindo deixei saudade... de viver alguma coisa com ele. Eu não tô deixando de viver. Exatamente. E foi isso que ele nos explicou, com muita clareza. Caramba. Que ele... Como que ele conseguiu Então, chegar nisso? Eu cheguei só depois de muito tempo. Pra que conclusão, saudade? pra né? que saudade? Então, ele não sente saudade, realmente, se ele deixou de aproveitar com você alguma coisa. Às vezes eu até brinco com ele, eu falei, filho, vai sentir saudade da mamãe quando a mamãe estiver viajando? Ele, mãe, eu te amo, mas você sabe que não, né? Então, essa clareza, objetividade. foi o que você aprendeu. Objetividade. Então, essa coisa de você querer dizer as coisas, não ser direto. Sabe, né? dando volta, Ficar ou dando jogando volta. indiretinho. Exato. Isso o Lucas tirou, arrancou da nossa vida. Que é péssimo também, né? É um negócio que não serve pra nada, só serve pra criar mais confusão, porque a pessoa vai entender de um jeito, que é o jeito dela enxergar o mundo, e Exatamente. você vai estar passando de outro jeito, é uma doideira. É aquela história, né? Tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade. É, Então, pro Lucas tem que ser a verdade. Não é nem a dele, nem a minha. É a verdade. verdade mesmo. Então, isso a gente aprendeu com ele. E acho que esse é o grande ensinamento que ele trouxe para as nossas vidas, foi essa questão. E as mães que ficam, eu vejo assim que acontece muito da mãe sofrer muito, né? Quando tem um diagnóstico, até mesmo no processo, dependendo desses 3 níveis que você comentou. Como que é? Como que começou isso na sua vida de, eu preciso falar para as mães? Como que começou isso? Você falou, preciso não dá, passar esse documento. não dá para diminuir a dor. Não tem como. Eu trouxe aqui para você várias questões engraçadas, Sim, bonitinhas, que é legal, né? que são legais, mas são intervalos de crises. Hum. São intervalos das dores. São intervalos de Sempre noites tem que você não aquele dorme. ciclo da dor aqui. Intervalos de dias que você vai chorar no banheiro. Você tem um avanço, depois sobe 2 passos na escada e depois desce 4. Isso acontece na maternidade atípica muito. Às vezes você tá lá, o seu filho tá tomando banho sozinho, ele tá servindo, daqui a pouco ele tá usando fralda ainda, né? Não é o caso do Lucas hoje, mas isso Sim, mas isso acontece muito. acontece.
Acontece muito. Então, eu queria falar, não Eles dão avanços significativo, mas em depois. outras coisas tá muito aquém Hum, dele, né? Principalmente a gente fala da não conseguir compreender as sensações do corpo, né? O tá. Lucas, criança, ele não sabe dizer o que dói, aonde dói, quando dói, se é dor. E isso é uma descoberta diária, tá? Lucas come sushi. Só que cada vez que a gente ia no restaurante, ele ficava triste e dizia assim: Ah, mãe, mas eu me encho muito rápido. Hum, Há poucos dias eu descobri que ele ama, ele gosta de sushi, mas o cheiro sensorial sim, dele é muito forte. forte. E, É e extremamente forte também o sensor. Ah, a parte também de olfato, é muito forte. exatamente. Então, Paladar, então, deve ser incrível, né? é. Então esse sensorial dele ativa e traz um sentimento que ele não compreende, que é Não ele não decodifiquei isso aqui. ele não entende o que o corpo quer dizer. Então ele ficava enjoado, uma sensação nauseante, então aquilo deprimia ele. Hum. Aí, conversandinho, entendendo, foi falando, a gente chegou nessa questão. Falei, da próxima vez que a gente tem que vir com alguma coisinha pra tampar o Sim, nariz, tudo mesmo. realmente tem alguns restaurantes têm algum cheiro muito forte e tem Sim, alguns que tem uma explosão de sabor, né? Você vai em exatamente. alguns que são muito bons, assim, que são uma explosão mesmo de sabor. E aí, falar para essas mães desse intervalo é importante, porque traz um pouco de esperança pra gente que não, ela não tá sozinha. Hum, Nós tivemos um congresso recentemente e eu falo que a comunidade da mãe atípica, ela é grande, ela é unida, mas a mãe é solitária. é um desafio solitário. Porque você tem a comunidade que vai te ajudar, mas o teu dia a dia é só você, seu filho e a sua família. Então, é uma jornada solitária. E a família, vamos dizer, parentes nessa história? Como que fica essa história? Parente é parente, Parente né? é parente. Parente é parente. Vocês são muito família ali, porque vocês estão sempre viajando e Sim. acabam se unindo, na verdade, criaram uma unidade, né? Uma união, né? É. Muito forte. A família, veja, como é que eu vou te explicar? Ela compreende, sabe das limitações, mas não viver todo dia não é só família. As pessoas não têm um limite de entendimento e um limite de paciência. Até certo ponto eu entendo que ele é autista. Dali pra frente, pra mim aquilo não é funcional. Então, pra mim já começa a ser estranho, já começa a me incomodar. Não tem essa elasticidade. Nenhuma empatia tão Não, mas elástica, isso assim, é uma coisa da vivência da mesmo. E eu não vivência. culpo o parente ou os amigos. Não tem como. Se você não vive ali, é difícil Mas você. acontece. Acontece. A família aceita muito bem. Tratam. O Lucas ele é apaixonante, é uma criança Ah, apaixonante. geralmente são, né? Sim. Geralmente são. Esse rapaz mesmo que eu falei é incrível, assim. O autista tem aquela questão de dizer, ai, não gosto que toque, não gosto que abrace. O Lucas, ele ama ficar pendurado na gente. Se ele puder ficar abraçado o tempo inteiro, Né, não tem essa parte. não tem essa parte. Então, a família aceitou muito bem, sabe como lidar com o Lucas. A gente mora longe, não sabe como é o dia a Não dia. sabe como é, só vê em momentos específicos, né? Exatamente. Então, com a convivência com amigos, o Matheus, a gente, e o João, que também é muito parceiro nisso, a gente sente. Se a gente vê que o Lucas está excedendo o limite das pessoas, a gente já traz ele, Deixa né? eu dar uma. Deixa a gente trazer, ou Trazer ele leva mais por para algum perto. lugar mais silencioso, ou encerra o passeio, vai Até para para proteção casa, dele mesmo, para né? ele mesmo também, né? Então, essa questão da família, a família vai, aos poucos, você tem as famílias que não aceitam, E ele gosta de conversar. ama conversar. Deve ser incrível Se conversar com ele, ele, né? Fazer um nossa, podcast com ele aqui. dá, Deve ele ser vai incrível. longe. Ele vai questionar, mas por que você está perguntando isso? Com certeza ele vai perguntar todos os porquês, Ai, da onde veio o nome, por quê, o que que você eu ia faz, adorar falar. você tem filho, ele vai fazer uma série de Que perguntas que sensacional. às vezes eu penso, mas saiu da sua cabecinha isso mesmo? Sim, mamãe, saiu da minha cabeça. E como não transformar esse diagnóstico numa identidade dele? A criança não é o diagnóstico dela, né? Isso, é o que eu quero Que passar tem na muitas minha. mães que acabam trazendo isso como uma identidade, né? O meu filho, ele é assim, mas é uma coisa que nós, mães atípicas, que estamos ali, a gente está ali lutando por isso, é mostrar que o seu filho não é o diagnóstico. Ele tem as qualidades dele como indivíduo, tem as potencialidades dele. Mesmo uma criança não verbal, ela tem a potencialidade dela em alguma área.
Tem que identificar, Você tem que identificar, se ela dedicar. se dedicar a ela. O ser humano, a criação divina, ela é perfeita em todas as questões. Então, você- o diagnóstico é só mais uma maneira daquela criança ser e se comportar. Ela é uma Mas ferramenta. não define ela. Ela não define, ela é uma ferramenta para Para você direcionar. desenvolver aquele ser. Identificar o ponto dela e falar, daqui pra frente eu vou trabalhando em cima dele. Isso. É uma batalha simples? Não, Não deve ser. não é, porque cada um, como a gente já falou aqui, cada um tem as suas dificuldades e as suas habilidades. É uma questão de desenvolver Uma mesmo. coisa divertida sobre esse processo todo, que você... Não, eu lembro disso e é muito engraçado. Eu não sei, é uma coisa que Eu aconteceu acho com que você. são todas essas questões da literalidade, é muito engraçado. Essa questão de ser literal, a gente volta e meia e você esquece que ele é literal. Então você traz Ah, da algum. questão até do shampoo, né? Do shampoo, Passa o shampoo na cabeça. tô morrendo de fome. Então, para ele fica assustado com algumas questões da gente. É, esses dias eu entrei num caminho errado, falei, meu Deus, agora eu vou ter que dar a volta ao mundo para mim chegar em casa. Você falou assim, mãe, mas nós estamos tão longe, por quê? Se é só pegar o caminho, ele me ensinou o caminho. Eu falei, não, filha, veja, é uma maneira de falar. É uma hipérbole, tô aumentando a forma de falar. Exatamente. Recentemente ele aprendeu que é hipérbole na escola. Ele Ah, imagina o português para ele. Maravilhoso, ele É? ama. Nossa, ele gosta demais de E português. fica fascinado em hipérbole, Muito. metáforas. Gosta demais. E então são as coisas engraçadas, essa literalidade dele. Ele sempre vai trazer uma pérola nova pra gente. Dessa literalidade e da sinceridade, né? Não gosto de falar sincericídio, porque isso é um negócio Ele é quase que uma IA, né? Porque mais você ou fala- menos. Mas, Mais ou menos. Teve não um, um chat, mas que o chat é meio limitadão, mas os outros mais inteligentes, assim. teve Que eles são meio objetivos, né? um Verdade empresário. sincera, tá. Um empresário da tecnologia americano, ele falou há algum tempo atrás, ele falou assim, "Ó, a única mente que a IA não consegue decodificar é a mente neurodivergente. Porque a IA, ela tá para codificar a mente humana típica, né? Seguir uma linha de Típica, raciocínio, sim. E o atípico, ele tem... Ele buga. Eu costumo falar assim, você apresenta uma coisa para ele, pô, eu preciso que você coloque o telefone aqui. Isso é um problema, eu preciso... A cabecinha dele, você vai fazer, tá? Eu vou fazer um trajeto e resolvi o problema. Ótimo. A cabeça dele vai fazer, eu falo que é igual um brócolis, vai fazer assim, vai trazer várias opções para Ah, que interessante essa fazer esse analogia. movimento aqui. Então ele vai ter várias, falou, bom, eu posso fazer esse, posso fazer esse, posso fazer aquele, posso fazer aquele outro. Aí que também gera uma das dificuldades de finalização de tarefa, Qual eu vou escolher aqui? qual eu vou escolher. Aí também é um outro procedimento onde a medicação é muito importante. Hoje o Lucas não toma nenhum tipo de medicação, mas a medicação que vai, por exemplo, do TDAH, que é uma comorbidade dentro do autismo também ou Também isolada. aparece. E a gente sabe que tem um medicamento que é feito para isso, Sim. né? As pessoas demonizam muito esse medicamento, mas esse medicamento faz com que aquela pessoa foque naquilo que é mais importante. Ela vai continuar tendo as várias opções, Eu já vi até pessoas tomando, que são típicas aí dentro da sim, linguagem, que tomam também, que né? tomam também, exatamente. Mas Ela, aumenta demais, assim, uma aí coisa. fica uma coisa, gera o vício, né, que a gente É, chama, né? Quando você precisa, é uma coisa, quando você, né, foge, vou virar gênio, toma lá. então ele consegue identificar a oportunidade que é mais rápida, né, digamos assim, porque para o autista não adianta ser mais Ele faz rápido. toda uma análise rápida e já Sim, identifica. ele consegue abrir e fechar caixinhas, porque uma grande frustração do autista que tem a TDAH e a superdotação é abrir várias ideias e não conseguir finalizar nenhuma no fim do dia. Então aquele dia para ele foi improdutivo, mesmo que ele tenha várias coisas geniais. Ele meio que trata aquele dia como um dia jogado fora. Eu vou falar uma coisa meio polêmica que é Não assim, prestou pra ele aquele dia. nenhum superdotado fica rico ou milionário, com exceção do Elon Musk. Mas o Elon Musk ele só ficou milionário porque ele descobriu um propósito no dinheiro. Ele quer o dinheiro para alguma Ele coisa. também tem, né? Ele tem autismo. Tem. Então, ele quer o dinheiro para algo que ele quer realizar. O que ele quer, não sei. O foguetinho del ré e tudo. Então, mas o que mais ele quer? Então, esse é o propósito do dinheiro para ele. Porque pro autista, pro superdotado, pro autista, não faz muito sentido você trabalhar, ganhar e depois, Morrer. fim. Pra que eu vou ganhar? Eu vou seguindo, fazendo os pequenos prazeres que eu tenho do dia a dia, de convivência. Então, é uma fala meio polêmica falar que nenhum deles consegue ganhar dinheiro. É até uma frase que aparece
que é o Ray Kroc falando, mas na verdade não é ele, no McDonald's, né? É uma frase do Abraham Lincoln, eu acho que é, que ele pega, ele copia, que é que gênios não reconhecidos é um clichê, né? Que é por Exatamente. conta dessa coisa deles serem tão inteligentes em falar, qual a necessidade disso, né? Exatamente. E Então, achar um propósito para isso, se né? você. Por isso é tão importante a educação, voltando lá na questão da educação. Você direcionar essa criança, você ter um. Esse Traçar um acompanhamento, caminho para ajudar ela, ele a encontrar esse caminho, né? ajudá-la a encontrar esse propósito, esse começo, meio e fim. Eles adoram tarefas de começo, meio e fim. É, uma coisa, tô feliz, concluí. Concluí, realizei. Eu acho que Então, minha esposa tem um pouco, olha aí, viu? porque E vou te ela, falar. nossa, ela tem um hiperfoco, nossa, com o negócio de IA, ela fica doida com esse negócio. Eu falei, caramba, e ela fala empolgadaça, eu falei, cara, legal mesmo, muito legal. E É bom que você tem esse lá. o autismo em mulheres também é bem diferente. Ele tem E que- outras questões. Tanto que agora que está ficando mais claro o autismo feminino, né? Ele tem várias nuances muito equidistantes do diagnóstico masculino. Sério? Muito, muito. Não tinha essa visão. São questões muito diferentes. Tanto que o diagnóstico do autista em meninas, ela é mais comum a partir dos 13, 14. E os meninos você consegue identificar muito mais cedo. E No isso pode gerar comportamental. uma confusão do comportamento, no entendimento do comportamento da menina, né? Porque Muito. você observando, fala, essa menina tá doida, sei lá o quê, Ou ela tá. Não, ou tá tudo bem. Ela é ou tá tudo bem. quietinha, ela vai bem na escola e ela gosta de ficar em casa. Uma menina, Então, mas a é gente super sofre legal. muito com essa identificação, né? Porque como que você vai identificar se a pessoa, não, eu só tenho hiperfoco, ou eu só tenho Ou tal ela, coisa. ela é só super comportadinha, não é uma É, menina. Olha que bonitinha, parece uma ela é princesa. muito quieta. A minha Tá- filha, eu lembro, eu tive que brigar com ela, porque teve esse processo de separação, eu tive que brigar com ela para ela falar. Falar alguma coisa. Tem tempo porque parece que para ela foi normal. Sabe, quando separou, aí virou a chave, eu tava fora de casa já, acompanhava e via com frequência, porque eu sempre fui um pai muito presente, mas foi normal. E aí teve um linfoma, foi onde? No pescoço. Hum. De ficar, quer dizer, Trazer aquela coisa, né? Não falar, né? é, Então, o diagnóstico em mulheres, ele é mais complexo, ele é mais delicado, tem muitas confusões com TPM, porque mexe pré-menopausa, muito com a parte hormonal, exatamente. né? Confundir o autismo com depressão, né? Muitas Hum, mulheres que têm autismo foram medicadas para depressão, meu e isso Deus. só piorou. Né? Ela só piora a depressão. Claro, é uma comorbidade do autismo, a depressão tem essa facilidade. Mas às vezes aquela menina, se ela está dentro do espectro, não era depressão, era um momento que ela precisava de equilibrar, porque a mulher autista, ela tem mais essa dificuldade de socialização. Então ela fica muito sobrecarregada com a socialização, ela precisa de Ai, um meu Deus, tempo de deve ter um recuperação. monte de não identificado. Muitas. E aí essa mulher ela é tida como uma pessoa que se isola, Hum. deprimida. E na verdade não, ela precisa de 2, 3 dias ali para se recompor de toda a energia que ela gastou para se relacionar com as pessoas, para Aquela conversar. coisa, como fala, que a minha esposa fala muito não sei o que é social, né? É, De bateria social. bateria social. É, Isso. Bateria social é baixíssima. baixíssima. Da mulher autista, ela é muito baixa. Porque ela aprendeu. Como é que eu posso explicar? Ela aprendeu como se comportar. Só que ela fica repassando aquilo o tempo todo na cabeça dela. Tipo, eu tô numa festa, eu preciso sorrir, eu preciso dançar, É mecânico, é quase. mecânico. E ela fica lembrando daquilo o tempo todo que ela tem que fazer para parecer uma pessoa normal. E isso demanda um esforço. Porque quando eu falo assim, sabe andar de bicicleta? Quando você aprende a andar de bicicleta, você faz natural. Você não dirige o carro e de repente quando você vê, você já tá no trabalho? Sim, Às vezes você claro. nem viu que você, Total. Automático, super, né? né? Quando o carro era tinha mais carro Você fala, como que eu mecânico, né? cheguei aqui, né? Não, Exatamente. automático eu falo a mente mesmo, né? Sim, Você fala, como que eu cheguei, né? mais ou menos isso. Ou a mulher, a autista, ela fica repassando o processo na cabeça dela o tempo todo. Então, isso causa um desgaste emocional muito Claro, a grande. energia que você gasta nisso, né? Exatamente. O seu cérebro vai dispensando energia em cima dessas coisas que ela precisa ficar repetindo. Então, essa mulher sofre mais porque ela aprendeu a se calar mais e que talvez seja isso mesmo, é assim que E aí o funciona. pai não sabe lidar, a mãe não sabe lidar, fica quieta ou vai
podando ela num nível que ela vai Exatamente. entendendo que é melhor ficar. E é assim mesmo, a vida é assim. E é desse jeito que funciona, e aí esse cansaço é normal, e talvez seja depressão, e talvez eu precise de mais remédio, mais E aí vai vitamina. misturando uma coisa que não tem nada a ver, tem que limpar isso aí. Karina, como que é pra você, assim, se fosse quantificar, o quão o Brasil tá atrasado nesse nível de, tanto para o homem como no autismo em geral, O autismo em né, geral. ou nos espectros, né, que tem, neurodivergentes, o quanto tá atrasado? Pra você, assim, de 0 a 100, se eu contabilizar, nós estamos com 50, como que tá na sua visão? Eu Perto falo dos. E blocos, qual o país mais evolui? blocos. A gente está em blocos. Hoje a gente tem um, um cenário aí de muitos diagnósticos, né? E aí você entra na polêmica de De romantizar um diagnósticos, pouco isso, né? De é, te falar, legal ter TDAH e legal tal. ter autismo, exatamente, e não tem nenhuma perda. Muitos diagnósticos, né? Você descobriu aí também um momento milionário, né? Uma empresa milionária, que é a do autismo. Então, você tem muitos diagnósticos, muita informação e pouco tratamento qualificado, Tem direcionado. muita informação dispersa. Muita informação dispersa que não conecta uma com a outra. Você tem vários casos isolados e, ao mesmo tempo, você tem poucas ferramentas para o tratamento à disposição. Sim. Então, você tem à disposição ali um número X de ferramentas questionáveis. É isso, não é? Então, tá muito solto. Então, questão de informação, tem muita. Questão de ferramentas, estamos aí nos 30%. 30%, tá. Mas assim, eu vejo que hoje o tema está muito mais exposto ou existe uma disposição para trabalhar, ou ele é só uma modinha na sua visão. Porque eu não vejo muita disposição do governo para efetivar alguma coisa prática, como eu vi, né? Como você falou da moça do Canadá que já identificou e tal, Sim, já foi pegando. É uma coisa totalmente atípica acontecer, né? com Na certeza. maioria das pessoas isso não Não, acontece. não E aí acontece. a pessoa fica batendo cabeça no processo, achando que o filho tem algum problema, ou não tem nada, né? Ou tá naquela coisa disfuncional. Ou não tem nada, ou tem um problema e não sabe o que que é. Exatamente. Então, esse caminho, essa é uma trilha bem difícil hoje no nosso país. Tanto de políticas públicas, tanto de profissionais. São poucos os profissionais Profissionais, né? que se empenham nessa questão, assim, de verdade. Não, eu quero trazer uma melhora para essas crianças, esses adolescentes e futuros adultos. Sim, né? Que Quero ele trazer tem uma que. melhoria de vida Como que vai entrar na sociedade, né? para isso. Eles são profissionais que trabalham limitados. Recentemente eu conheci uma gama de profissionais excepcionais lá em Brasília, nesse congresso, profissionais que estão correndo atrás de capacitar outros profissionais dentro da área. Então, a gente começou já, esse movimento se iniciou e eu Que espero que ele se legal, estenda que de bacana. profissionais que querem capacitar outros naquilo que já conhecem, naquilo que estão entendendo e incentivar o outro profissional a buscar essa criança. Porque a profissão acredita que se você escolhe uma profissão por amor, Sim, por ter uma aptidão para aquilo, né? uma habilidade para Uma aquele. habilidade para aquilo. Como proteger uma criança da superexposição no digital? No É digital, uma criança. autista, Autista. Fala TEA ou TA? TEA, TEA. TEA. Tava na dúvida. Veja, a criança autista, ela é como qualquer Isso outra ajuda ou criança. atrapalha o excesso de tela, essas coisas? Atrapalha? Atrapalha também. Muito, muito. Se você não tiver ali entendendo o que aquela criança está vendo, aquilo vai gerar mais ansiedade nela. Imagina só, nós gostamos de ver séries. Sim. Aí você começa a assistir uma série, poxa, acabou a Ah, temporada, só daqui uma semana vai vir, daqui um mês vai vir a nova temporada. Você entra num ciclo de olha, ansiedade, você né? tá Vai falando umas estrear, coisas que tá muito. Minha esposa, eu vou ter que conversar com ela, porque ela odeia. Ela tem que estar liberada todos os episódios. para poder assistir. Faz sentido. Para mim também faz todo sentido o que ela Eu tá falei, pensando. Então, imagina você assim, nessa ansiedade natural da estreia. sim, Uma criança autista, ela tem os sensores muito mais aguçados. sim, A você ansiedade comentou. dela já é mais complexa. A rigidez cognitiva, a periodicidade, a rigidez dela, para tudo isso é muito mais complexo para o cérebro dela entender. Aí você apresenta para ela um jogo que a gente sabe, o joguinho do videogame, da criança ali e tal,
Você ganha, 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 perde, perde, perde. É igual Sim. as outras coisas lá Sim, também. sim. Segue tudo o mesmo raciocínio. Sim. Para aquela criança, aquilo vai gerar um nível de ansiedade crescente. Então, lembra da crise, que ela não acontece na hora, ela Ela é começa lá uma atrás? acumulativa ali, né? Isso, a criança começou, jogou um joguinho, perdeu, 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 ela parou. Aí ela vai fazer outra atividade, mas ela já acumulou aquele estresse daquele joguinho, ou daquela tela, ou daquela série que ela hiperfocou ali. Então, traz essa ansiedade. Então, as telas, elas já trazem pra Já. gente essa Para ansiedade nós natural. mesmo, O tempo normalmente todo, a já. gente está no telefone, olhando as coisas. Então, ele traz. Hoje, com o Lucas, eu procuro programá-lo. Eu não demonizo as telas, porque eu acho que elas podem ser auxiliares fantásticas pra Sim, gente, também é. né, principalmente numa É terapia. como saber utilizar, né? Exatamente, principalmente na terapia, na parte que a gente chama de troca de cartões, cartões de recompensadores. Hum. É muito usado o iPad para fazer, né? O tablet. Trabalha com o sistema de recompensa do cérebro. Exatamente. Você tem lá ali os cartõezinhos, a criança faz isso, ela recebe isso. Crianças não verbais usam bastante, né, É, para ainda mais para para aprender. Então, não é demonizar as telas, mas é o que o seu filho tá vendo e tá fazendo ali. como vai fazer. Como vai ser. Então, eu falo que não foge da mãe típica. É a mesma Mesma situação. situação. A única coisa é que se você deixar seu filho autista dependente de uma tela, Aleatório solto lá vai ser igual uma criança vai normal ser também. pior, né? Pior, né? Vai ser Porque para ele exacerbado, vai ser, é tudo exagerado, né? O exatamente. sentimento, né? Então você tem que É fazer tudo ampliado, né? tudo ampliado. Nossa, que incrível mesmo. É um aprendizado incrível. O que você gostaria de falar para uma mãe atípica, assim? Que Que descobriu o diagnóstico hoje, vai. sofra, tenha seu luto, Seu momento. tenha seu momento. E eu gosto muito de uma palavra de um autor que ele não fala não fala nem sobre mentalidade, nem inclusive ele fala sobre finanças, que é o Nassim Taleb. Por muito tempo se usou a palavra resiliência, Ah, né? gastaram a palavra. Gastar a palavra. Eu nunca fui adepta porque eu não gosto de resiliência, que a palavra resiliência ela é quando você se dobra e volta da mesma forma. Sim, E o Taleb traz esse outro conceito que é o da antifragilidade, boa. que é o conceito de você sofrer alguma intervenção e se restaurar melhor, mais forte. Eu vou lá embaixo, mas eu volto mais forte. Exatamente. Não é Então, deixar de sofrer. exatamente. A vida da mãe atípica é essa resiliência. Essa resiliência não, essa Verdade, verdade. antifragilidade. Ela vai cair, mas ela vai levantar. Ela vai aprender a levantar, fortalecer esses músculos e tá mais forte para a Seja próxima jornada. antifrágil, então, é o recado para essa mãe. Seja antifrágil. Busque a antifragilidade. Quebre isso Foque logo de nisso. cara. Que sensacional. Não, fiquei arrepiado aqui. E o papo tá muito bom. A gente já indo para pro Lasca o Bambu com carinho com a convidada, né? Que é a fase mais assim objetiva. A gente já vem fazendo perguntas mais diretas. Muito, o conteúdo é absurdo, né? Fora que quem te acompanha, eu tenho visto lá, você fala de vários assuntos também que eu vejo, né? E usa exemplos de uma forma genial. Tá de parabéns mesmo. Obrigada. Eu me espelho muito em, assim, em algumas pessoas que eu entrevisto para falar, não, preciso aprender a fazer isso. Uma palavra que define o autismo para você. Esperança. Esperança, por quê? Esperança de que ele tenha um futuro na qualidade especial que é a vida dele. Um coração esperançoso, então. Exato. Não olhar para o futuro de uma forma assim, nossa, como será? Uma coisa. Olhar com o futuro para a esperança. É porque na neurociência, a ansiedade, o pessoal gosta muito de falar de ansiedade de uma forma assim, nossa, ansiedade. Você tá ansioso, vai casar, tá ansioso, né? Parece uma Como coisa coisa feliz. boa, não. É? Eu falei, vocês estão no nome errado. Tô animado, tô empolgado, tô feliz, tô, né? Porque a ansiedade na neurociência é um tipo específico de tristeza, né? Então, não dá para utilizar essa palavra Não, dessa a forma, gente tem né? que compreender o sentido das palavras. É por isso que quando você fala autismo, me vem logo esperança, porque é que eu vejo que há um caminho a seguir. Então, eu Tem não caminho. correlaciono o autismo à dor. Não é Como um diagnóstico definitivo. Exatamente, não é romantizando. É realmente a esperança de tem um caminho. E as oportunidades de aprendizado incríveis, né, que você tem Sim. nesse processo. O maior preconceito que você já ouviu, Isso é muito. ou sentiu, né? Pode ser que Esse sentiu. me toca profundamente. Eu sou cristã, nós somos cristãos, protestantes, e eu já ouvi algumas vezes: você ora pelo seu filho?
que talvez se você orasse, ele fosse curado. Meu Deus. Eu já ouvi isso. Falar Sim, na sua cara, sim, pessoalmente. sim. A pessoa falou assim, mas já experimentou orar de madrugada? Fazer um Ah, jejum? faz sentido. Sim, já ouvi. Então, acho que esse foi o preconceito que mais me doeu, porque Jesus nos ensina compaixão, misericórdia, amor ao próximo e a ver as pessoas além dos seus, das suas dificuldades. Da sua situação específica, né? Porque, na verdade, Exatamente, não é uma limitação. Tem algumas limitações causadas pelo processo, né? Mas também tem aberturas incríveis, né? exatamente. Né? Dependendo do tipo específico, ou até mesmo de como você resolve enxergar isso, né? É igual eu falei, tem muita gente falando, não, eu bati o carro, mas só bateu o carro porque tinha carro, É mais ou menos isso. né? Inclusão no Brasil, é real ou marketing? Marketing, total, Total, total. total, totalmente marketing. É, Eu, eu, eu não gosto disso, mas as escolas ainda acham que ter uma salinha bonita, hum, decorada, com putz, brinquedinhos isso é horrível, né? coloridinhos, é uma sala para regulação É quase que sensorial uma ou... segregação, né? Exatamente, isso não é inclusão. Isso é... Tem um médico que eu gosto muito dele, o Dr. Lucelmo, ele fala, isso não é inclusão, isso é você empurrar a convivência. Eu tenho aqui, mas eu tenho espaço. Tô resolvendo. Exatamente. Então você não está fazendo uma inclusão. Você está botando o seu filho garganta abaixo das outras crianças, das outras mães. A gente sente isso, mas é a escola que está fazendo isso, são as instituições que fazem isso, porque a gente não tem esse espaço para dizer o que realmente é inclusivo. Como seria uma inclusão? E tem uma lista na sua cabeça, não precisa nem falar o nome, mas tem uma lista assim de escolas que você fala, não, tem essas escolas aqui nesse estado, tem algumas muito boas, assim, que você fala, nossa, essas são, ou não consegue achar, é muito raro. Hoje eu ainda não achei. A escola do Lucas, ela é muito parceira comigo porque ela me ouve muito. Tá, As minhas, mas lá em Brasília. lá em Brasília. Ela ouve as coisas que eu tenho a dizer e procura, dentro do possível, atender as demandas dele. Mas você diga assim, ó, vou indicar essa escola, porque essa escola, inclusive, ela trata o autista nível 1, 2 e 3 da maneira que é necessário. Não tem. Não tem. Olha, que é uma situação que ela dói, né? Dói. Dói para todas as pessoas que têm um pouco de empatia ou até que vivem, né? Que já vivem nesse processo também de aprendizado, desenvolvimento, tudo, mas é dolorido você saber que não tem uma. Bom, a gente já sabe que a educação é meio rasa no Brasil, mas dói, né? Eu acho que vale uma reflexão, por isso que eu fiquei muito feliz de estar trazendo isso aqui, trazendo esse assunto aqui. O silêncio já te machucou? Há muito. Eu sei que seu marido já machucou ele já, porque ele sentiu a diferença do Lucas com o João, né? Sim. Hum, E como você tratou isso? eu acho que foi estudando. Estudando. Foi Eu vejo que buscar. você se aprofunda Sim, muito, né? sim. Eu acho que o silêncio, ele é quebrado com a palavra, né? É a mesma coisa que a escuridão. A escuridão, ela se dissipa com o Acende a mínimo luz. de luz. Então, o mínimo de luz que você traz, ele se dissipa. O silêncio, o mínimo de estudo que você traga, ele vai se dissipar. Se aprofundou, conheceu mais, consegue entender, tem mais empatia, né? Sim, Com, sim. com, com o processo dele, né? Porque cada filho tem um processo, né? Independente da situação. O que ninguém viu nos bastidores da mãe aqui. Que rola nos bastidores, mas ninguém vê naquele momento seu. A mãe atípica, ela sofre porque ela é uma ponte. Essa é a analogia que eu costumo trazer. E uma ponte, ela liga lugares. Sim. Ela liga o filho com a terapia com a escola, o filho com o mundo e o mundo com o seu filho. Tudo passa por cima dessa mãe igual uma ponte. Essa mãe tem que ser uma múltipla ponte, assim, para É. vários. Todo mundo comemora você atravessar e chegar em um lugar, mas não aquilo que te proporcionou Ninguém essa comemora a travessia. ponte, né? Ninguém comemora a travessia. Então ela é o tempo todo pisada, passada por cima. Ela que está fazendo todo esse desgaste. Então, se você não cuida do desgaste, uma hora essa ponte vai ruir, ela vai cair e tudo à sua volta vai junto. Estruturar essa ponte. Exatamente. Que é um pouco do que você comentou da questão da antifragilidade, né?
eu tenho que, eu tenho que me machucar ali para conseguir ficar mais forte, né? Esse Exatamente. machucado é igual ao músculo, né? Ele Exatamente, vai, igual músculo. vai criando uma musculatura, né? Dói, mas fortalece, mas não podemos esquecer que somos seres humanos e a gente precisa desse olhar para essa mãe que está o tempo todo sendo suporte nesse caminho. A dor é só a fraqueza indo embora? Eu acho que o preconceito é a maior dificuldade. E nem é um preconceito falado que a gente falou aqui O agora, velado, né? é o velado, é o olhar. O olhar é o mais dolorido, Que tá nessa comunicação não verbal, né? Nesses que a 55%. gente compreende. É. Eles não, né? Não, a gente, Eles têm que estudar para, né, praticar e fazer todo esse processo que ele fez, né? sim, e eu falo que é aí que está muito da ingenuidade do autista. Teve uma outra situação uma Eles vez, são bons, né? são bons. Eu fui buscar o Lucas na escola e todos os amiguinhos estavam entrando no carro do porta-mala do carro, da sala dele, estavam entrando no porta-mala do carro do pai de um amiguinho. Eu achei aquilo engraçado. Falei, será que o pai tá levando tudo pra casa? É. E o Lucas entrou no carro. Eu falei, filho, o que tá acontecendo com os amiguinhos? Ah, é aniversário do fulano, da sala dele. Eu falei, e você não vai? Não, ele não me convidou, porque eu não gosto de futebol, então, O bom é que ele leva para ele não, pra mim, aquilo doeu na minha para você alma. doeu, né? Mas para Muito, porque assim, pra ele, tá. Eu não gosto de futebol, o aniversário sobre futebol, ok, ok para né? mim. É a sensibilidade. Mas a outra mãe podia ter mandado uma mensagem pra mim? Karina, você acha que daria pra ele ir? Você quer ir junto, levar ele pra estar junto? Sim, Então, isso dói um pouquinho. imagina. É, ser uma mãe, complete a frase. Ser uma mãe atípica é? Ser uma mãe atípica é. Falar que é uma guerreira é xingar a gente. Ser uma guerreira. Ser uma guerreira é xingar. Fala, não, vai ver a Ser guerreira uma daqui a mãe pouco. atípica é ser mãe. Ser mãe. Coração. Ser mãe. Eu acho que a palavra mãe, ela define a mãe A atípica. mãe de verdade. É. A Uma mãe, mãe a- em toda a sua em toda completude. a sua complexidade. Não tem uma outra palavra para definir uma mãe atípica do que ser mãe. E toda mãe vai me compreender. A mãe Que lindo isso. Que é essa lindo palavra. mesmo. Qual o recado que você deixaria para as mães? Eu quero 3 recados agora para a gente encerrar, hein? Um recado para as mães de filhos neurodivergentes, atípica, e o recado para os dois meninos, né? Um para o João e para o Lucas. Para as mães atípicas, aquilo que eu já falo, repito, busque a sua resiliência, mas não deixe de sofrer. Se permita ter seu luto, se permita chorar, se permita entender seus momentos de fraqueza. Peça ajuda. A gente tem medo de pedir ajuda, não tenha. Peça ajuda. Não tenha medo de lutar pelos direitos dos seus filhos. Vá atrás, fale, não se cale. É uma luta cansativa, diária, e as pessoas não conseguem mensurar isso. E a gente também não busca que elas mensurem esse entendimento, Sim, mas só que compreendam. Ela não precisa entender a nossa dor, precisa só respeitar. Para a gente já basta isso. Então, continue no seu caminho e você está fazendo o seu melhor com aquilo que você tem. Esse é o caminho. lindo. E pro. Qual que você quer primeiro, Lucas ou Pro João? mais velho, né? Vamos Mas começar é. pelo João. João, meu filho, mamãe tem um orgulho do homem que você se tornou. Nós temos, assim, a honra de ter você ao nosso lado hoje, na nossa caminhada, na nossa jornada de trabalho. É um aprendizado incrível, mesmo você sendo um jovem rapaz. Você nos ensina todo dia sobre amor, sobre disponibilidade, e esse caráter que você tem e visão de valores nos emociona todos os dias. Todos os dias eu agradeço por você ser quem você é e eu acho que o mundo tem muito a ganhar com o João no futuro, nesse futuro agora e futuramente. Ele é muito disponível e disposto, né? Disponível e Eu acho que disposto. os dispostos, essa energia da disposição é muito diferenciada, né, hoje em dia. E pro Lucas? Lucas, meu filho, não deixe que o diagnóstico te limite. O infinito é onde você pode chegar com toda a capacidade que você. Que lindo.
Eu sou muito grato pela sua presença. Quero mandar essas mensagens para as mamães, né? Para minha mamãe. As mães são maravilhosas. A importância dessa força feminina dentro dos homens também, né? Porque a gente tem o masculino, dualidade, né? O masculino e o feminino. Existir isso é importantíssimo. Saibam que a presença de vocês nas nossas vidas, afinal de contas, a gente não chegaria a esse mundo, né? Vocês são uma ponte mesmo, né? Porque sem essa ponte a gente não chegava desse lado. Então, gratidão, mãe. Eu te espero um dia aqui, viu? Pare de fugir de mim, dona Nerivalda, dona Nery. E também mostrar que vieram uma pessoa que é um próximo entrevistado, trouxeram esse livro. Encontrei aqui uma bênção aqui, de um convertido para outro, descubra a sua verdadeira identidade, com a Sara Tainá, né? Vai ser nossa próxima entrevistada. Muito bacana, receber essa bênção hoje aqui, com as mulheres, né? Hoje falando das mulheres e das mães. Karina, deixa seu recado para as pessoas, o que você deixar de rede social. A palavra é sua para a gente encerrar aqui, mas um episódio que eu sinto uma energia de amor grandíssima aqui. Parabéns mesmo. Obrigada. Você tem muito conteúdo, não dá para se aprofundar, né? Agora só a gente falou de Israel, já me lascou aqui, porque eu falei, não vou entrar em Israel, deixa eu voltar, vou Nossa, tem voltar. muita coisa. E outros comentários que eu vejo também, os seus posts todos, né? É uma imensidão de conteúdo de qualidade incrível. Obrigada. Sigam ela e aí fica aberto para você colocar suas redes sociais e tudo mais. Então, por favor, você quer saber mais sobre neurodiversidade, sobre autismo na infância, superdotação, mulheres atípicas, questões de mães, sigam lá no Instagram, carinaduarte.teia. Vai ser um prazer recebê-los lá, que vocês conheçam um pouco mais desse nosso mundo neurodivergente, desse nosso mundo atípico, e abrindo já o espaço que você abriu aqui. Em Claro. breve estarei lançando meu livro também. Pode vir lançar aqui. que Já se- pode vir com o esposo também, que eu sei que ele tem muito conteúdo. Tem bastante. Segue essa linha da nossa amiga aqui, que é como falar de Jesus para uma criança autista. Olha, Se chama fora do padrão, dentro do plano. fora do padrão, dentro do plano. Exato. Eu já vi lá no seu algumas coisas que você já postou já Foi, sobre isso, né? foi. Bem interessante mesmo. O tema é fortíssimo. Então, se você quer conhecer mais fora do padrão, dentro do plano, vai acompanhando. Suas redes sociais, você já falou? Foi o Instagram. No YouTube também é a mesma coisa. Mesma coisa. Todas as redes sociais minhas seguem o padrão. TikTok, carinaduarte.teia. tudo mais. Tudo. Acompanhe, eu vou falar, é sensacional. Eu sou chatinho para ver assim, mas tem coisas que me pegam e realmente o conteúdo fantástico da Karina Duarte me pegou. E é uma gratidão muito forte estar aqui com vocês, seu esposo também que está presente. E acompanha lá, o Didcast volta, nova temporada, hein? Acompanhe. Um abraço, até mais.